Tudo começa com o nosso protagonista Zenfis, um garoto que levava uma vida triste e solitária em seu mundo, onde não saía do quarto para nada. Um dia, ainda trancado, acabou perdendo a vida. Ele acredita que isso vai acontecer com ele de novo, já que nem sai mais de casa. Mas naquele momento ele aparece diante de uma deusa que o parabeniza por ter sido escolhido para reencarnar em um novo mundo. Isso surpreende o protagonista, pois sua vida anterior foi miserável e agora ele tem esperanças de aproveitar essa nova chance para se tornar mais forte. A deusa explica que nesse novo mundo existe magia, e ao ouvir isso, ele fica ainda mais empolgado, pensando que finalmente poderá viver uma vida melhor e ser alguém admirado. Quando ele abre os olhos novamente, percebe que está no corpo de um recém-nascido. Isso o espanta bastante, pois terá que começar tudo como um bebê. A surpresa aumenta ao perceber que seus pais parecem fazer parte da realeza. O rei está feliz com o nascimento de seu filho, pois ele carrega a marca do príncipe no peito, e pede ao servo que verifique o nível mágico do bebê, já que ele e sua esposa têm nível 50 de mana máximo, esperam que o filho seja um prodígio ainda maior. No entanto, quando a esfera coleta humana do nosso protagonista, aparece o número 02. Todos ficam chocados e o servo também informa que ele não parece ter nenhum elemento mágico além da magia protetora. O rei fica apavorado, pois isso significa que o filho está em um nível muito abaixo do esperado. Se o reino descobrir que o herdeiro tem um nível tão baixo, o império pode ser afetado. Por isso, ele e a esposa decidem abandoná-lo na floresta, dizendo a todos que o bebê morreu no parto. O servo fica surpreso com essa decisão, mas o rei ordena que cumpra imediatamente. Enquanto isso, a deusa observa assustada, já que as coisas não saíram como ela havia planejado. Ela havia dado ao protagonista um poder imenso em magia protetora, mas como os dispositivos daquele mundo só conseguem ler 2 dígitos, ninguém percebe que o verdadeiro nível do protagonista é 100. Horas depois, o bebê está em um berço no meio da floresta. Isso o incomoda, porque já havia sido excluído na vida passada e agora não pretende viver assim de novo. Ele tenta se mover, mas como ainda é um bebê, não consegue. Lembra-se então das palavras do servo sobre sua magia protetora e começa a imaginar um cubo de cristal no ar. Alguns segundos depois, o cubo aparece e ele entende que pode criar formas com sua imaginação. Ele decide então fazer um cubo maior para se proteger de perigos e com a magia conseguir se mover. Isso faz com que ele flutue no ar, o que o deixa feliz, pois finalmente pode se locomover. Mas enquanto faz isso, um monstro gigante em forma de lobo o ataca. O cubo impede que o monstro o morda e o protagonista cria mais cubos para arremessar contra o lobo sem sucesso. Então imagina algo melhor. Cria cubos que prendem árvores e os lança contra o lobo. Como ainda não consegue derrotá-lo, tem uma última ideia. Recolhe uma grande quantidade de terra e a arremessa contra o lobo. Ao ver isso, o monstro se assusta e diz que se rende. O protagonista ouve a voz de uma garota sem saber quem é e continua atacando. Mas o lobo grita novamente pedindo para parar, pois não quer morrer. O protagonista percebe que é o próprio lobo quem está falando e fica surpreso. O lobo se apresenta como Flay e admite que só queria comê-lo para recarregar seu mana. Nosso protagonista tenta responder, mas como é só um bebê, não consegue falar. Então imagina um cubo que transforma pensamentos em som, coloca na garganta e finalmente consegue falar. Diz a Flay que entende seu motivo, mas que nem teria adiantado, pois ele foi abandonado por não ter mana. Flay, surpresa, responde que isso é mentira, já que sente que ele emana muito mais mana do que qualquer humano. O protagonista diz que não acha que seja verdade, mas Flay se impressiona ainda mais, achando que ele pode ser a reencarnação do Senhor das Trevas. O protagonista pensa no que dizer, pois se contar que é apenas um bebê abandonado, pode ser atacado, então decide confirmar que é o Senhor das Trevas. Flay, ao ouvir isso, se ajoelha e pede desculpas pelo que fez, oferecendo sua vida como compensação. Mas o protagonista decide poupá-la, o que a surpreende. Ela promete nunca mais atacá-lo e jura que vai servi-lo a partir de agora. No entanto, o protagonista cai no chão, exausto, e sente muita fome. Flay entende o que ele quer dizer e decide se transformar em humana. Isso surpreende o protagonista, mas ela se aproxima para tentar alimentá-lo. Porém, como não é uma humana de verdade, não consegue. Nesse momento, sentem uma nova presença. Flay pensa em eliminá-la, mas o protagonista prefere conversar. Usando sua magia, cria 2 cubos que permitem comunicação telepática. Um cavaleiro chega dizendo que veio buscar o bebê. Flay se recusa de deixá-lo ir, mas o homem explica que sabe o que fizeram com ele e acha isso extremamente injusto. Sua esposa havia perdido um bebê há pouco tempo e acredita que qualquer criança merece viver. Ele também é parente do protagonista e diz que Flay não poderá alimentá-lo,
Ao ouvir a história, Flay se comove e aceita, principalmente depois que o homem propõe que ela fique com eles para poder proteger e ficar perto do bebê. O cavaleiro destrói o cesto e espalha vinho para simular sangue, encenando que o bebê morreu. Depois disso, partem com Flay e o protagonista. 9 anos depois, nosso protagonista cresceu na família do Conde Gold, que o adotou. No início, ele planejava sair assim que pudesse se mover, mas com o tempo se acostumou com o carinho da nova família e não conseguiu mais deixá-los. Sua irmã, Charlotte, é a única que parece não gostar dele, mas Flay se dá muito bem com ela. O protagonista decide então aproveitar sua vida nesse lar. Dias depois, o protagonista está em seu quarto pensando em como sair dali sem magoar seus pais. Ele vem tentando construir um robô idêntico a ele para ocupar seu lugar. Apesar da aparência perfeita, o robô ainda não consegue se mover nem falar. Além disso, ele também precisa encontrar um jeito de se afastar de Flay, que nunca o abandonaria. Enquanto pensa em como se tornar independente, Gold o chama. Seu pai diz que chegou a hora de treinar com espadas. Como ele tem pouco mana, é melhor aprender a lutar. Pergunta também se ele tem interesse em aprender outra habilidade. O protagonista responde que gostaria de estudar magia antiga. Isso surpreende Gold, já que essa magia é muito difícil de aprender e muitos acreditam que nem existe. Mesmo assim, insiste que devem começar com o treino de espadas, pois não se sabe se ele terá talento para magia. O protagonista, um pouco resignado, pega a espada e cria uma proteção ao redor de si mesmo, pois sabe que seu pai é um guerreiro poderoso que poderia machucá-lo com um só golpe. Gold o manda atacar e ele avança em grande velocidade. Gold quase não consegue desviar e fica completamente surpreso ao ver que o protagonista quebra a espada de madeira e ainda faz um buraco no chão com o impacto. Gold tenta contra-atacar, mas o protagonista, sem saber como, salta vários metros no ar e desvia. Isso deixa seu pai ainda mais espantado, pois alguém com nível abaixo de 30 jamais conseguiria evitar um ataque daquele tipo. O protagonista sabe que isso é verdade, já que anos atrás tentou verificar seu nível e como o nível mais alto conhecido no mundo era 70. Então ele fabricou seu próprio medidor, embora parecesse estar no nível 002. E decidiu no fim se conformar. Mas seu pai, apesar da habilidade que ele demonstrava, disse que continuaria ensinando-lhe a usar a espada, porque ainda se movia como um novato, e havia muito o que aprender em batalhas reais. Por isso, explicou que continuariam treinando até ele se tornar o melhor. Naquela mesma noite, Gold conversou com sua esposa e disse que vinha pensando muito no nosso protagonista, chegando até a considerar que ele poderia ser um demônio reencarnado. Isso porque havia uma lenda de que um membro da família real havia se envolvido com demônios. Isso explicaria a força do nosso protagonista, além do fato de Flay não ser totalmente humana. A esposa de Gold se assustou um pouco, mas ele prometeu que trataria o garoto como qualquer outra pessoa e que faria de tudo para que seu filho tivesse uma vida completamente feliz. Alguns dias depois, nosso protagonista conseguiu descansar porque Gold estava ocupado e não teve que treiná-lo, mas de repente ele ouviu um grande tumulto no local. Usando sua magia, viu que havia muitos soldados feridos. Imediatamente correu até o pai e perguntou o que havia acontecido. Gold respondeu que havia mantido isso em segredo, mas um grupo de ladrões vinha atacando-os, então reuniu tropas para enfrentá-los. No entanto, eles caíram numa armadilha e voltaram com muitos feridos. Gold pediu ao filho que ficasse longe, pois era muito jovem para ver aquele sofrimento. Nosso protagonista se afastou, mas ficou furioso com tudo aquilo. Mandou Fu calar a boca quando ela comentou algo sobre seu pai e, enquanto caminhava até os soldados, começou a usar magia para curar cada um deles. Todos ficaram surpresos, inclusive seu pai, que ficou chocado ao ver seu esquadrão inteiro se recuperar em poucos segundos. Naquela noite, ele sentiu alguém na porta e, ao abrir, viu que era F. Sabia que ela estava se sentindo mal depois de ter sido repreendida por ele, então explicou a Flake que não concordava com o que fizeram com sua família. Usando magia, conseguiu visualizar vários pontos da cidade e disse a ela que precisavam encontrar os ladrões, para entender por que haviam sido atacados. Em poucos segundos, os dois localizaram os ladrões reunidos. Usando magia, ele começou a flutuar no ar com Flake. Enquanto isso, Charlotte os observava espantada da janela. Ao chegar perto dos ladrões, nosso protagonista percebeu que o verdadeiro motivo do ataque era enfraquecer o exército de seu pai, pois o verdadeiro alvo era ele mesmo. Um novo ataque estava sendo preparado, então ele os interrompeu e usou magia para impedir que se movessem. Depois lançou um dos ladrões contra a parede e exigiu uma explicação detalhada sobre o ataque ao seu pai. Após ouvir tudo, ele descobriu que o Império Rival havia infiltrado soldados disfarçados de ladrões no reino, para causar conflito e enfraquecer as forças locais. No entanto, ele suspeitava que alguém de dentro estivesse permitindo isso, e que o verdadeiro plano
era tirar de seu pai o título de nobre. Então ordenou a Flake que incendiasse a fortaleza dos ladrões com seu poder. Depois, disse a ela que precisavam descobrir quem estava por trás de tudo, mas por enquanto enviariam apenas uma carta anônima a seu pai contando o que aconteceu com os ladrões. No dia seguinte, seu pai leu o relatório que explicava como os guardas haviam sido eliminados. Ele ficou confuso, pois não entendia como os soldados do Império estavam se infiltrando tão facilmente, nem como foram derrotados de maneira tão simples. Começou a suspeitar que Flake era a responsável, já que, sendo um demônio, teria poder suficiente para isso. Charlotte ouviu o que o pai dizia e se lembrou do que viu na noite anterior. Então decidiu perguntar diretamente a Flake se o irmão tinha duas personalidades. Ela contou que pensou ter visto os dois voando para fora do castelo, mas ao verificar o quarto dele, encontrou-o dormindo. Isso a deixou muito confusa, porque naquela hora não sentiu a aura poderosa que normalmente percebia nele. Flake ficou surpresa ao saber que Charlotte tinha essa habilidade. Contou que seu irmão possuía uma bênção com imenso poder, mas que ainda não podia revelar quem ele realmente era. Disse apenas que seu poder superava até o dela, mesmo sendo um demônio. Mais tarde, Flake avisou ao protagonista sobre as suspeitas da irmã. Isso o preocupou, então ele criou uma espécie de alarme com sua habilidade para monitorar Charlotte e saber se ela estivesse muito longe ou em perigo. Porém, não explicou a Flake por que havia deixado uma cópia de si mesmo no quarto. Naquela noite, ele fingiu estar sonâmbulo indo ao banheiro e percebeu que Charlotte o estava seguindo. Tentou conversar com ela para explicar o que estava acontecendo, mas a garota ficou assustada e saiu correndo. Ele se lamentou muito por isso. Nos dias seguintes, Charlotte continuou espionando por diversos lugares. Depois de uma semana, durante um almoço com a família, o pai informou que Charlotte e sua mãe viajariam até uma cidade próxima para um festival. Normalmente ele iria junto, mas, devido à situação do castelo, precisava permanecer para protegê-lo. Charlotte perguntou ao protagonista sobre Flake, já que não havia fazia um tempo. Ele se lembrou que a tinha enviado para a floresta para que conversasse com os monstros e não fosse atacada. Poucas horas depois, o alarme de proteção disparou. O veículo em que estavam havia sido atacado. Os guardas ordenaram que sua mãe e irmã fugissem. O protagonista, vendo tudo com sua habilidade, começou a falar com Charlotte à distância, guiando-a sobre o caminho a seguir. Charlotte contou à mãe que alguém a estava ajudando e ela decidiu seguir as instruções. Assim, conseguiram saltar de um lugar alto e entrar numa caverna. A mãe suspeitava que estavam sendo seguidas e mentiu para Charlotte dizendo que iria procurar o herói que os havia ajudado, pois deveria estar por perto. Ao sair da caverna, ficou surpresa ao ver que a entrada estava protegida por magia ilusória. Logo em seguida, os inimigos chegaram. O líder mandou um deles procurar a menina, enquanto ele capturava a mãe do protagonista. Com medo do que poderia acontecer, ela decidiu que não deixaria que lhe fizessem mal. Levantou sua espada, se desculpando com a família pelo que estava prestes a fazer. Mas, naquele instante, a espada se quebrou em pedaços, e o protagonista chegou para segurá-la em seus braços exatamente no momento em que ela desmaiava. Ele se lamentou por ter chegado um pouco tarde e, tomado pela raiva, olhou furioso para os inimigos. Com um simples movimento da mão, lançou os bandidos contra as árvores, deixando-os inconscientes. Depois, entrou na caverna com sua mãe e chamou Charlotte, que estava com muito medo, pois sentia a presença poderosa dele e podia ver seu maná. Mesmo assim, com coragem, saiu de onde estava e perguntou se ele era um herói. Isso o surpreendeu, pois quase nunca falava com a irmã. Mas decidiu seguir o jogo e disse que sim, era um herói. Charlotte ficou muito feliz, pois sempre soube que o irmão tinha grandes poderes e agora se sentia aliviada por saber que ele os usava para derrotar homens maus como os que os atacaram. Nosso protagonista responde que isso deve ser mantido em segredo, pois ninguém pode descobrir essa sua outra personalidade. Charlotte então promete guardar o segredo. Ele diz que vai capturar os outros bandidos e pede que ela fique ali, pois logo virão resgatá-las. Algumas horas depois, nosso protagonista está no castelo com seu pai, que recebe a notícia do ataque, mas é informado de que sua esposa e filha já estão bem, pois Flay as encontrou na floresta e está levando-as para lá. Também é dito que os guardas feridos se recuperaram em poucos instantes, sem saberem como isso aconteceu. Segundo Charlotte, foi um justiceiro, mas ninguém sabe quem é. Gold, ao ouvir isso, fica sem saber o que pensar ou o que fazer com toda essa situação. Nosso protagonista sugere que deixem o justiceiro continuar com seu trabalho, pois acredita que ele os protegerá dos soldados que os atacaram. Isso surpreende Gold, que pergunta como ele sabia que eram soldados. Nosso protagonista se espanta por ter dito isso sem pensar, mas consegue fazer com que seu pai entenda que há alguém infiltrado no castelo, conspirando contra eles. Nesse momento, Charlotte chega com sua mãe e todos ficam surpresos ao ver Charlotte abraçar o protagonista e dizer que o ama muito. Isso chama atenção, já que os dois nunca haviam demonstrado tanto carinho antes.
Alguns dias depois, o protagonista percebe que Charlotte está muito mais próxima dele, querendo ficar ao seu lado, o tempo todo. Então ela pergunta o que são aquelas imagens que ele está vendo. Ele responde que é um tipo de magia que está testando. Charlotte pergunta se é magia antiga, e ele confirma, mas explica que, como quase não há livros sobre esse tipo de magia, ele está apenas experimentando. Charlotte então menciona a biblioteca do castelo. Pouco depois, os dois vão juntos até essa biblioteca. Nosso protagonista fica surpreso, pois nunca tinha ido lá e não esperava encontrar tantos livros sobre magia antiga. Charlotte encontra alguns volumes e entrega a ele, que agradece e começa a ler, entendendo mais sobre esse tipo de magia, que é uma magia não elemental, totalmente diferente da atual, que depende de um elemento. A magia antiga, ao contrário, ela não precisa de um elemento para funcionar e pode ser usada de muitas outras formas. O protagonista percebe que esse é o tipo de magia que ele possui. Charlotte comenta que existem várias teorias interessantes sobre isso. Quando ele pergunta se ela leu o livro inteiro, Charlotte diz que sua mãe e Flay leram partes para ela e que agora também quer estudar com ele. Nos dias seguintes, o protagonista passa muito tempo estudando. Com sua magia, ele consegue criar uma espécie de página web que acaba distraindo Charlotte, que fica entretida assistindo animes. Como ela não entende japonês, ele decide ensiná-la e se surpreende ao ver que em 15 dias sua irmã já aprendeu completamente o idioma. Certa noite, durante o jantar, seus pais ficam impressionados ao ver como os dois agora passam muito tempo juntos, quando antes mal se falavam. Nosso protagonista explica que estão estudando magia antiga, por isso estão sempre juntos, porém ele sabe que precisa fazer algo, pois Charlotte está passando muito tempo nas telas, o que pode prejudicá-la. Mesmo assim, ela não parece querer se afastar dele e até começa a dormir no quarto do irmão. No dia seguinte, Gold avisa que vai até uma caverna, pois obteve informações de que ainda há um grupo de ladrões escondido. Então o protagonista e Charlotte vão até seus quartos e ela diz estar muito preocupada com o pai. O protagonista a tranquiliza, dizendo que são apenas soldados normais e não será problema para o exército. Mesmo assim, Charlotte diz que está muito incomodada com o fato de ainda haver pessoas querendo fazer mal a eles. Ela queria poder viver em paz, sem perigo, e pergunta ao irmão se ele não poderia fazer algo, já que tem poderes e deveria ser capaz de eliminar essas ameaças. Ao ouvir isso, o protagonista entende que sua irmã aprendeu bastante com os animes que viu e decide fazer algo para agradá-la. Mas ela insiste que ele esconda sua identidade. Então, ele usa a magia para criar um traje que o torna irreconhecível. Para impedir que ela vá junto, ele deixa uma tela para que possa assistir a tudo o que ele fizer. Pouco depois, nosso protagonista está voando sobre a floresta quando encontra o grupo de bandidos. Mantendo o papel de herói para agradar a irmã, ele derrota todos os ladrões em questão de segundos, algo que não pretendia fazer, pois só queria enfrentar alguns e ir embora. Nesse momento, Gold chega com seu esquadrão e se surpreende ao ver todos os ladrões caídos. Perguntam quem ele é e quais são suas intenções. Sem saber o que dizer, ele responde apenas que é um justiceiro, alguém que busca o equilíbrio e que quer acabar com as injustiças. Depois disso, ele voa para longe, deixando Gold e seus soldados confusos. Nos dias seguintes, o protagonista passa a agir como justiceiro com mais frequência, animando cada vez mais sua irmã, que fica feliz sempre que ele resolve um problema ou derrota bandidos. Por causa de sua aparência e poder, as pessoas da cidade começam a chamá-lo de Cavaleiro Negro. Alguns dias depois, o protagonista se anima ao conseguir finalizar sua réplica robótica. Depois de ler muitos livros de magia antiga, ele conseguiu programá-lo melhor. E agora o robô é capaz de falar e responder, tendo quase a mesma personalidade que ele. Nesse momento, batem à sua porta. É uma visita importante. Nosso protagonista vai ver quem é e se surpreende ao encontrar Laius, o príncipe herdeiro do reino, acompanhado de Marianne, sua irmã. Isso surpreende, pois se supõe que eles seriam seus irmãos de sangue. Laius, no entanto, tem uma atitude muito arrogante, se achando superior a todos e até reclamando que Gold não se curvou corretamente diante dele. Isso irrita muito o protagonista, que nem olha para ele. Laius fica incomodado ao ver que não está sendo tratado como príncipe, e ao saber que o protagonista é nível 02, decide desafiá-lo para um duelo, querendo ensiná-lo a respeitar. Nosso protagonista aceita sem problemas, e minutos depois, os dois estão prontos para lutar. Laius parte para o ataque, mas o protagonista desvia facilmente, o que irrita o príncipe. Ele diz que o outro não deveria se mexer, e o protagonista responde que entendeu. Então, usa uma barreira protetora e deixa Laius atacá-lo várias vezes com a espada. Mesmo assim, Laius reclama que o outro deveria revidar. O protagonista então o faz.
Em segundos, aparece atrás dele e acerta vários golpes. Marian, que observava a luta, pergunta a Gold se o protagonista é mesmo nível 2. Gold responde que o garoto acredita que sim e por isso todos também o tratam assim. Mas ele mesmo não entende como o filho consegue fazer tantas coisas. Laius, por sua vez, não suporta ser humilhado tantas vezes e decide atacar com uma bola de fogo. Mas o protagonista simplesmente absorve os ataques com sua magia, deixando Laius impressionado. Ele se rende sem entender como pode perder. O protagonista explica que apenas usou magia para absorver os ataques e que, se quisesse, poderia devolver todos eles. Isso surpreende os presentes, que veem que ele consegue dominar a magia do príncipe com facilidade. Marian se desculpa pela atitude do irmão, mas o protagonista responde que não precisa e volta para seu quarto. No caminho, porém, ele não consegue parar de pensar no fato de que os dois sabiam que ele era nível 2 e que foi adotado. Isso faz suspeitar que seus verdadeiros pais estejam observando seus passos para ver como está evoluindo. Embora saiba que isso é apenas uma suposição e não tem certeza se é verdade, nos dias seguintes, nosso protagonista e Charlotte continuam enfrentando os bandidos que agem perto da casa dele. Flay diz que também quer ajudar nas missões, mas ele não concorda muito. Mesmo assim, acaba aceitando por insistência de Charlotte. Então, ele e Flake decidem atacar um grupo de bandidos. No entanto, a garota perde o controle e começa a usar seus poderes para queimá-los, obrigando o protagonista a intervir com sua magia para evitar que os bandidos sejam feridos demais e para que Charlotte não veja nada perturbador. Ao voltarem, Flake fica muito surpresa ao perceber que, embora tivesse atacado os bandidos com tudo, não conseguiu feri-los. Na verdade, o protagonista estava protegendo os inimigos com magia para que ela não os eliminasse. Porém, isso o deixou exausto, e ele vai direto para seu quarto descansar. Naquela noite, Laius ainda está furioso por ter sido derrotado pelo protagonista. Ele não entende como alguém de nível 2 conseguiu vencê-lo, sendo ele o herdeiro do rei, e jura que irá se vingar. Nesse momento, seus criados entram e avisam que o jantar está pronto, e que por ordens do rei na próxima visita eles devem convidar Charlotte, a filha do Conde Gol. Luz não gosta da ideia, mas aceita, pois não tem escolha. Enquanto isso, o protagonista faz com que seu robô cuide das obrigações da casa, como comparecer aos jantares em família e circular pelo castelo, enquanto ele permanece descansando em seu quarto. O robô, no entanto, começa a se incomodar por estar sendo usado apenas para tarefas desinteressantes. Já o protagonista não para de pensar na visita de Charlotte ao príncipe, e por isso decide naquela noite inspecionar toda a área ao redor para garantir que não haja nenhum perigo no dia seguinte. Durante a inspeção, ele vê um grupo de homens fazendo o que parece ser uma invocação. Sem pensar duas vezes, ele se aproxima e pergunta o que estão fazendo. Os feiticeiros assustados tentam atacá-lo, mas o protagonista os repele com magia. Ainda assim, alguns conseguem ativar uma runa que invoca soldados esqueletos. Ele se assusta ao ver criaturas que só conhecia de jogos, agora muito mais assustadoras na vida real. Rapidamente, ele pega uma espada e os corta todos de uma só vez. No entanto, os esqueletos se reconstroem e ele percebe que será difícil derrotá-los. Então, usa magia para criar uma barreira, tentando fazê-los se chocar contra ela, mas não é o suficiente. Observando melhor, nota que os esqueletos têm uma pedra no peito. Ele decide usar isso a seu favor e, com magia, consegue fazer com que eles se voltem contra os feiticeiros. Isso enfurece os homens, que então invocam um golem gigante. O protagonista se espanta com o monstro e, ao ser atacado, cria uma barreira de proteção, mas ela não é forte o bastante e ele é lançado contra uma árvore. Surpreso com a força do golem, ele procura uma maneira de derrotá-lo. Percebe que o golem também tem uma pedra como os esqueletos, então cria uma rocha enorme e a lança contra a pedra, conseguindo alterar o poder mágico da criatura e assim assumir o controle sobre ela. Os feiticeiros ficam chocados ao perceber que suas invocações já não os obedecem. Com a ajuda dos esqueletos, o protagonista consegue imobilizar todos os feiticeiros e interroga o capitão, perguntando o que estavam fazendo ali. O líder não quer falar, então o protagonista ameaça jogá-los vivos em um buraco cavado pelos esqueletos, o que assusta o feiticeiro. Com medo, ele revela que são membros do Castelo Real e que estavam invocando monstros para atacar a carruagem que passará no dia seguinte. O protagonista não entende o motivo, mas o capitão revela que foi por ordem da rainha, que quer eliminar Charlotte, com medo de que, no futuro, a garota se torne mais poderosa e o reino passe a servi-la. Isso deixa o protagonista muito surpreso e irritado, pois não é a primeira vez que essa mulher tenta algo semelhante. Afinal, ela o abandonou também. Mesmo assim, ele entende que a rainha está apenas tentando salvar a si mesma e ao reino. Mas naquele momento, ele toma uma decisão. Mesmo sendo sua mãe, se ela quer fazer mal a Charlotte,
vai pagar caro por isso. No dia seguinte, o protagonista vai com Charlotte e os dois príncipes na carruagem. Laiu ainda está irritado por ter perdido para ele e tenta não pensar mais no assunto, mas Charlotte comenta que não importa o que fizesse, ele nunca venceria. Furioso, Luz pergunta ao protagonista se ele é algum tipo de demônio reencarnado, já que seu poder e habilidade física são inexplicáveis. Marianne responde que isso até poderia fazer sentido, mas não vê nenhum sinal no corpo dele que indique que seja um demônio, já que filhos de humanos com demônios normalmente têm chifres ou feições diferentes, o que ele não possui. Logo chegam ao destino e decidem descer. Charlotte, empolgada, corre por um campo de trigo, enquanto o protagonista vai conversar com seu pai, algo incomum para ele. Ele pergunta ao pai o que faria se soubesse que a rainha quer eliminar Charlotte. O pai se surpreende com a pergunta, mas acredita que o filho pressente algo errado. Ele diz que não é tão surpreendente, pois na noite anterior recebeu uma carta do Cavaleiro Negro com detalhes sobre os feiticeiros mortos na floresta após invocarem monstros. No entanto, não imaginava que a rainha estivesse envolvida. Gold explica que já sabia há muito tempo que a família real nunca gostou deles. O protagonista diz que talvez fosse melhor se alguém eliminasse a rainha, mas Gold responde que não, pois há muitos nobres mal intencionados esperando apenas uma brecha para tomar o trono. A única coisa que os impede é o medo da rainha, que antes era uma guerreira poderosa. Inclusive, foi ela quem derrotou o Senhor das Trevas em uma batalha, o que lhe deu grande prestígio e muito poder. Por isso, depois acabou se casando com o rei e se tornando rainha. E por ser tão poderosa, ninguém ousou enfrentá-la até agora. Ao ouvir isso, o protagonista entende a gravidade da situação. Se a rainha morresse, o reino mergulharia numa guerra pelo poder. Gold comenta que conhece alguém que no futuro pode superá-la, embora ainda seja jovem. O protagonista entende na hora que ele está falando de sua irmã. Então, decide que não vai mais fugir da sua casa, vai proteger Charlotte até que ela seja forte o suficiente para ocupar o lugar da rainha. Só então poderá descansar em paz e viver tranquilamente, mas por enquanto ele vai garantir que nada de ruim aconteça com ela. E para isso decide que precisa falar com sua mãe pela primeira vez em 10 anos. Naquela noite, a rainha está furiosa porque sua ordem não foi cumprida. Os soldados tentam explicar que há um cavaleiro negro que está atacando todos os bandidos na fronteira e que foi ele quem derrotou os feiticeiros que estavam tentando invocar os monstros, mas a rainha continua furiosa porque sabe que Charlotte vai se tornar uma ameaça para seu reino no futuro e não acredita que exista alguém tão forte além dela. Por isso, a rainha pega sua espada, achando que chegou a hora de usá-la novamente como fez contra o Senhor das Trevas. Assim, ninguém poderá interferir em seus planos. Nesse momento, nosso protagonista entra na sala junto com Flay. Os guardas se preparam para lutar, mas ele os derruba com sua magia, surpreendendo a rainha, que não entende como ele conseguiu chegar ali sem ser visto. Nosso protagonista explica que havia barreiras fracas no caminho que ele conseguiu destruir. Mesmo assim, a rainha está decidida a mostrar seu poder e cria 3 runas com elementos diferentes. Com uma delas, ela forma uma esfera de água e prende nosso protagonista dentro, tentando afogá-lo. Mas ele usa sua magia para dar um salto e sair dali. Em seguida, ela dispara uma rajada mágica para atingi-lo, mas ele cria uma simples barreira que bloqueia todo o poder lançado. A rainha, sem desistir, lança uma rajada de fogo que atinge nosso protagonista. Ela até se alegra, achando que vai queimá-lo e se livrar dele. No entanto, ele estava apenas fingindo e se levanta, dizendo que o poder dela é fraco. Então ele devolve o ataque com ainda mais força, graças ao seu mana. A rainha se defende com um escudo, mas se impressiona ao sentir o poder mágico dele, percebendo que ele possui uma quantidade enorme de mana. Mesmo assim, ela não pretende se render. Com pouco mana restante, ela parte para o combate com sua espada. Nosso protagonista também saca a sua e os dois começam a lutar. A rainha, tomada pela fúria, consegue capturá-lo, mas ele percebe que ela está no limite. Com um único movimento, ele a desarma e a joga ao chão, dizendo que ela deve se render. Em seguida, ele usa sua magia para fazer um colar aparecer e coloca no pescoço da rainha. Irritada, ela tenta arrancá-lo, mas ele a alerta que, se forçar, pode perder a cabeça, pois ele ainda não quer machucá-la. Porém, se ela fizer algo contra a família de Gold, terá que pagar caro. Ele a avisa que se ela voltar a atacar a província ou fizer qualquer coisa contra Charlotte, ele mesmo voltará e não terá piedade. A rainha, ao ver a seriedade e o poder do protagonista, fica paralisada de medo e não responde nada. Ele então vai embora, enquanto Flay elogia tudo o que ele fez
impressionada com a demonstração de poder. Ela até diz que teria sido melhor se ele a tivesse eliminado naquele momento, mas nosso protagonista responde que, por enquanto, é melhor esperar que ela entenda a mensagem. No entanto, se isso não acontecer, ele voltará e acabará com ela. Enquanto isso, a rainha chora sozinha em seu quarto, derrotada, sabendo que não conseguiu fazer nada contra nosso protagonista e que agora é apenas uma escrava daquele cavaleiro negro. 5 anos depois, nosso protagonista leva uma vida mais tranquila, pois nada aconteceu contra sua família desde então. Ele percebe que a rainha o vê como alguém extremamente poderoso. Agora, ele pode aproveitar a vida ao lado de Flay e Charlotte, e até saem juntos para curtir a temporada de neve. Charlotte pede a ele que use sua magia para criar um novo ataque com a neve. Para vê-la feliz, ele aceita e cria uma grande cratera no chão. Poucos segundos depois, os pais deles aparecem no local, então nosso protagonista improvisa. Usa seu robô para criar a ilusão de que ele é o Cavaleiro Negro. Assim ninguém desconfia. Depois de tudo, nosso protagonista observa as garotas se divertindo na neve e pergunta ao pai se não foram mais atacados. Gold responde que não, que nos últimos anos não houve mais nenhuma ameaça, o que é estranho, já que a rainha simplesmente parou de persegui-los. Por outro lado, ninguém mais viu a rainha em público. Há 5 anos, ela não aparece em eventos, e até os servos dizem que a viram usando um colar de escrava. No início, achavam que era apenas um gosto extravagante, mas como ela nunca o tirou, começaram a suspeitar que alguém a obrigou a usá-lo. Ainda assim, o protagonista está feliz por saber que Charlotte não corre mais perigo. Ele concorda com o pai, dizendo que ninguém mais vai incomodá-los e, graças a isso, finalmente pode descansar em seu quarto. Porém, ao se preparar para dormir, seu pai o chama dizendo que tem um pedido, ele precisa ir para a escola de magia na capital. Nosso protagonista recusa imediatamente, dizendo que odeia estudar, já que em sua vida passada isso era uma tortura. Mas Gold diz que, por certos motivos, ele não pode recusar. Irritado, o protagonista responde que, se for para a academia, vai acabar com todos lá. Ele foi recomendado diretamente pelo rei para a academia de elite, e recusar seria uma ofensa direta à realeza. Nosso protagonista não entende por que o rei estaria interessado nisso, mas seu pai explica que deve ter sido influência de Marianne, que ficou impressionada com o poder que viu nele e provavelmente fez o pedido ao rei. Além disso, vários cursos foram adiantados para que Laius estude junto com ele, já que o plano é que os dois virem parceiros. O protagonista continua relutante, mas Gold diz que recusar poderia prejudicar toda a província. Por consideração ao pai, o protagonista aceita. Gold também diz que ele deveria levar alguém consigo, já que morar sozinho na capital pode ser difícil, mas avisa que não pode levar Flake, pois ela chamaria muita atenção, e isso seria perigoso. Nosso protagonista entende os requisitos e sai da sala pensando no que pode fazer, já que tem 3 meses para se preparar. Naquela noite ele conversa com seu robô e explica que ele irá no seu lugar para a capital e estudará por ele. Porém deixa claro que não precisa se esforçar. Como é um robô, não pode usar a mesma magia que ele, então será naturalmente rejeitado pela academia. Isso permitirá que o protagonista volte para casa sem afetar a reputação do pai. O robô responde que não concorda, pois também não quer ir à academia, mas sem alternativas aceita. O protagonista promete colocar um escudo protetor nele para que não sofra danos, enquanto ele poderá descansar em paz. Alguns dias depois, nosso protagonista vai morar em uma cabana que vinha construindo nos últimos 5 anos, perto de um lago, um pouco afastada do castelo. O robô passa a cuidar da casa e também a substituir o protagonista. Enquanto isso, ele vive em paz, sem precisar fazer absolutamente nada, embora Flay e Charlotte o visitem com frequência. Charlotte vai principalmente para assistir anime, mas se irrita por não conseguir visitá-lo com frequência, já que a cabana é muito longe. Por isso, nosso protagonista tem uma nova ideia de como usar sua magia e faz um teste criando 2 mini portais pelos quais consegue lançar uma bola que se teletransporta. Mas como ainda não sabe se funciona com seres vivos, Flay sugere que ele teste com seu clone. O protagonista acha a ideia ótima e cria um portal até o castelo, pedindo que seu robô o atravesse. O robô se recusa, pois
pois sabe exatamente o que ele está planejando, o que acaba irritando o protagonista. Muito para Flay, que decide atravessar o portal e lançar o clone, comprovando que não há problema em usá-lo. Isso deixa nosso protagonista bastante feliz, já que sua irmã e Fly poderiam visitá-lo com mais frequência sem precisar viajar tão longe. No dia seguinte, nosso protagonista lembra que precisa de um ajudante, então rapidamente sai de sua cabana, embora quase acabe revelando isso para sua irmã e para Flay. Por isso, decide caminhar um pouco pensando em quem poderia escolher como candidato para ajudá-lo. Depois de andar bastante, ele encontra um lugar, e ao se aproximar, fica surpreso ao ver que são os esqueletos de alguns anos atrás. Depois de derrotar os invocadores da rainha, os esqueletos começaram a segui-lo, e como ele não sabia o que fazer com eles, decidiu enviá-los para aquelas terras. Contudo, depois de alguns anos, ele vê que eles estão construindo uma aldeia e convivendo com esses monstros. Nosso protagonista vê o comandante, que é Johnny dos esqueletos, e Johnny fica feliz em ver o protagonista em suas terras, começando a explicar tudo o que estão fazendo ali. Nosso protagonista aproveita para perguntar por que há outros monstros além dos esqueletos. Johnny explica que são monstros que Flay conseguiu convencer a servi-lo, mas como eles se afastaram dos outros, não tinham onde ir e decidiram acolhê-los. Ele avisa que todos são tranquilos e obedecem suas ordens. Nosso protagonista se surpreende ao ver como eles criaram uma comunidade inteira, e Johnny decide levá-lo para conhecer o restante da aldeia. Minutos depois, ele o leva até onde tem as plantações, onde cultivam e colhem vários produtos para consumo próprio. Johnny explica que os esqueletos não podem se alimentar, mas os monstros que chegarem no futuro poderão, e isso será útil para eles. Depois, mostra onde tem o gado e muitas outras coisas, enquanto nosso protagonista observa toda a aldeia e pensa que poderia ser um bom ajudante, já que se o modificasse um pouco para parecer mais humano, seria alguém útil porque é gentil, conhece muitas coisas e parece muito leal a ele. O único problema é que Johnny fala demais sem parar, e nosso protagonista acha que não suportaria ouvi-lo todos os dias, então decide evitar essa opção. Naquele momento, o protagonista o elogia por tudo que conseguiram ali e deseja o melhor, mas diz que precisa partir porque não suporta ficar perto de tantas pessoas. Um pouco depois, ele chega perto de um lago e pensa: o que poderia ser? Lá vê o Golem, que agora vive sozinho no local. O Golem lhe entrega uma flor e fala com o nosso protagonista, que se surpreende ao ouvir a voz de uma garota. Na sua mente, ele gostaria de tê-la como ajudante, mas é impossível simular o tamanho dela. Então, sem mais ideias, decide voltar para sua cabana, onde Flay o recebe curiosa, querendo saber onde ele foi e por que mencionou um ajudante. Nosso protagonista pensa que Faye seria a pessoa certa para cuidar dele, mas lembra que o pai não permitiu, dizendo que ela não pode acompanhá-lo e que ele deve encontrar outra pessoa. No dia seguinte, nosso protagonista decide mostrar para sua irmã e para Fly a aldeia dos esqueletos, que deixa as garotas maravilhadas. Charlotte sugere a Johnny que deveriam chamar aquele lugar de Pandenomium. O nome agrada muito a Johnny e eles acabam adotando para a aldeia. Dias depois, o protagonista é chamado novamente por seu pai, que informa que alguns aventureiros encontraram um dragão nas montanhas e o atacaram por bastante tempo, fazendo com que ele se chocasse e caísse em algum ponto da fronteira. O protagonista responde que, se não está em seu território, não deveriam se preocupar, mas Golday explica que, mesmo fora de suas terras, se os aventureiros causarem problemas ao dragão, ele pode ficar irritado e atacar, causando grande destruição. Por isso pede para Flay procurar o dragão e observá-lo, assim saberiam o que fazer caso ele atacasse. Mas Flay recusa rapidamente essa possibilidade. Nosso protagonista não entende o motivo, e ela explica que há muitos anos, durante a guerra entre humanos e demônios, os dragões não quiseram ajudar e se esconderam nas montanhas. Por isso, ela não vê necessidade de se preocupar com uma raça de monstros tão fraca. Nosso protagonista pede um tempo para convencer Flay, mas ao saírem da sala percebem que Charlotte estava espionando. Ela diz que sabe do dragão e pede para Flay ajudá-la, pois o dragão deve estar sozinho e ferido, sendo perseguido por caçadores. Flay, vendo o pedido de Charlotte, acaba aceitando, e junto com o protagonista, decidem ir ver o dragão. Algumas horas depois, nosso protagonista e Flay chegam às montanhas. Usando magia, encontram o dragão bastante ferido no chão e os caçadores já estão a caminho. O protagonista corre até o dragão, chegando a tempo de impedir que os caçadores o matassem, pois ele já havia desistido. Rápido, o protagonista usa sua magia curadora, enquanto Flay deixa os caçadores inconscientes. Segundos depois, o dragão se levanta
e congela nosso protagonista, o que deixa Fly irritada. O protagonista diz que vieram para salvá-lo e escuta uma voz telepática de uma garota em sua cabeça, percebendo que é a Dragona falando. Ela ignora e pergunta a Flay por que, sendo uma demônia, está servindo a um humano. Flay conta como conheceu o protagonista e a convence de que ele é o Senhor das Trevas reencarnado. A Dragona fica muito surpresa, pede desculpas por não ter lutado contra os humanos, mas explica que não gosta de lutar e preferiu ficar longe da guerra. Assim viveu 300 anos sozinha no meio das montanhas, sem ninguém para incomodá-la. O protagonista, surpreso com esse estilo de vida, pergunta o que ela fazia normalmente. A Dragona explica que passou alguns anos dormindo tranquilamente até que um aventureiro esqueceu um livro em sua caverna. Curiosa, começou a ler e ficou encantada pela história, lendo o livro muitas vezes no tempo livre. Como não tinha mais o que ler, começou a visitar aldeias humanas, mudando sua forma para a de uma menina, conseguindo muitos livros. Mas recentemente um grupo de caçadores encontrou sua caverna e a atacou, queimando toda a coleção de livros acumulada durante anos. Por isso, ela começou a fugir da caverna. Flay fica surpresa com tudo que a Dragona sofreu e oferece que ela viva em Pandemonium. Nosso protagonista pergunta a Flay o que significa e ela explica que foi o nome que sua irmã deu ao povo dos esqueletos. O protagonista acha uma boa ideia e oferece à Dragona que se junte a eles para que ela viva tranquila, sem medo dos perigos. A Dragona aceita, pois quer viver sossegada e aprender mais sobre humanos. Ela promete ao protagonista que viverá para servi-lo e espera a proteção do Senhor das Trevas. Depois disso, ela se transforma, deixando sua forma humana. Nosso protagonista pergunta seu nome, mas ela responde que nunca teve um. Então ele decide chamá-la de Lisa, nome que agrada bastante à Dragona. Depois de um tempo, eles decidem voltar para casa. Um pouco depois, o protagonista apresenta Lisa no castelo, o que surpreende todos, pois não esperavam que o dragão perigoso que cruzou a fronteira fosse essa menina. Gold está disposto a deixá-la ficar, desde que siga todas as regras, algo que Lisa aceita sem problemas, pois o protagonista ajudou para que ela se tornasse uma criada do local. Nos dias seguintes, Fly se dedica a ensinar várias tarefas do castelo que precisam ser aprendidas, como limpar os ambientes ou lavar pratos. Ela também ensina a cozinhar e outras atividades, mas Flay sempre acaba ficando irritada porque Lisa se sai melhor em todas as tarefas, mesmo que esteja aprendendo agora. Apesar de estar há anos ali, Flay nunca conseguiu fazer as coisas direito, enquanto Lisa aprende tudo muito rápido. Ela até prepara o primeiro jantar, que agrada toda a família. Gold fica surpreso com a velocidade com que ela aprende, e as outras criadas veem um grande futuro nela, por isso perguntam a Lisa o que mais ela sabe fazer. Ela responde que lia muitos livros, então também entende um pouco de magia básica. Todos ficam espantados com isso e sugerem que ela se torne a criada pessoal de Charlotte, assim poderia ajudá-la nos estudos e no uso da magia. Lisa aceita sem problema nenhum, e nos dias seguintes passa a cuidar de Charlotte, ajudando-a com suas tarefas e também ensinando como usar magia. Alguns dias depois, o protagonista vê as duas meninas praticando e fica surpreso ao notar que Lisa está ensinando sua irmã enquanto lava roupas ao mesmo tempo. Ele se impressiona com a habilidade de Lisa e percebe que ela seria a assistente ideal para levá-lo à academia. Mas Charlotte está muito apegada a Lisa e não quer se separar dela. Nesse momento, o protagonista tem a ideia de levar Lisa até a academia, por meio dos portais, apresentá-la e depois deixá-la voltar. Ele então diz a si mesmo que deve pensar em um jeito de ser expulso rapidamente da academia. Horas depois, o protagonista está em sua cabana, como sempre, mas Charlotte diz que ele precisa partir, pois seu tempo de descanso acabou. Ele aproveita para avisar que em poucos dias irá para a academia, o que surpreende muito sua irmã. Ela então reúne Flay, Johnny, o Golem Gigante e também Lisa, que está por perto. Charlotte avisa que o protagonista vai para a academia. Todos ficam chocados, pois não sabiam dessa decisão e não entendem por que ele faria isso. Fly diz que não entende completamente, já que ele é o Senhor das Trevas, mas os outros monstros não a deixam falar mais nada, pois Charlotte não sabe da verdadeira identidade do protagonista. Mesmo assim, ela diz que tem uma ideia. Talvez ele vá à academia para investigar uma organização secreta que está escondida lá, com a missão de destruí-la antes que ataque o reino.
Todos concordam com a teoria de Charlotte, e ela pede que expandam ainda mais o pandemônio, enquanto ela, Lisa e Flay investigarão a cidade em segredo. Eles também decidem que não devem contar nada ao protagonista para não preocupá-lo. Porém, algumas horas depois, Lisa vai até o quarto do protagonista e conta tudo o que aconteceu na reunião. Ele agradece a sinceridade dela e agora sabe que sua irmã pretende segui-lo em segredo. Lisa pergunta se é verdade que ele vai lutar contra uma organização secreta. O protagonista decide manter a farsa, pois não quer contar a verdade, e diz que precisa que Lisa o acompanhe à academia, prometendo explicar depois o motivo de ter escolhido justamente ela. Alguns dias depois, o protagonista está pronto para ir à academia. Gold percebe que ele escondeu os chifres e a cauda de Lisa, para que ela não chame atenção, e deseja boa sorte. Isso deixa Flay muito irritada, pois não foi escolhida para acompanhar o protagonista. Enquanto isso, Laius está em seu quarto e recebe a visita da irmã, que traz uma carta. Ele responde que é uma carta informando que o protagonista está indo para a cidade. Os dois discutem, pois ambos pediram ao pai que recomendasse o protagonista. Laius confessa que tem pensado muito nele desde que lutaram e ele perdeu, e quer observá-lo de perto para entender por que é tão forte, assim poderá aprender algo útil. Marianne, por outro lado, diz que está apenas curiosa, mas Laius suspeita que ela se apaixonou. Marianne muda de assunto rapidamente e pergunta se ele sabe algo sobre a seita infiltrada na academia. Laius confirma que sim, mas ela alerta que essa seita, segundo rumores, adora um demônio. O problema é que ela se passa por um ramo da religião e parece estar recebendo apoio de vários nobres, que oferecem dinheiro e fortalecem seu poder. Há boatos de que isso pode causar uma guerra civil e destruir a monarquia. O mais preocupante é que muitos dizem que a própria rainha está por trás disso. Laius não entende por que a mãe faria algo assim, talvez para tirar o poder do pai, mas ele e a irmã viram a mudança dela nos últimos 5 anos e têm muitas dúvidas, inclusive sobre quem colocou o colar nela. Desde então, os pais estão cada vez mais distantes. Marianne diz que tem esperanças no protagonista, pois ele é muito forte e talvez consiga derrotar essa seita. Laius, no entanto, não sabe se ele conseguiria sozinho. Mesmo assim, diz que ouviu falar de um justiceiro na província de Gold, conhecido como o Cavaleiro das Trevas, e que, com a ajuda dele, poderiam acabar com a seita mais rápido. Nesse momento, a mãe deles entra no quarto dizendo que o assunto é bem interessante. Marianne, ao vê-la, não consegue evitar olhar para o colar, o que enfurece a rainha. Ela a agarra pelo pescoço e a levanta no ar, ameaçando-a por rir do colar. Laius pede à mãe que a solte e ela muda completamente de comportamento, dizendo que era só uma brincadeira. Ordena a Laius que consiga o máximo de informações sobre o Cavaleiro das Trevas que o protagonista possa ter, pois ela precisa saber tudo sobre esse justiceiro. E também manda que não contem nada a ninguém. Ela sai do quarto, mas antes lança um olhar ameaçador, deixando os dois filhos assustados sem saber no que a mãe se transformou. Enquanto isso, o protagonista está na cabana, pois apesar de ter dito aos pais que ia partir para a capital, foi até lá apenas para descansar. Ele tem um portal construído próximo da capital e planeja ir para lá depois de algumas horas. Como o tempo já passou, ele decide partir. Flay continua chateada por não ter sido escolhida, mas Charlotte promete cuidar da cabana e do pandemônio. O protagonista então atravessa o portal e chega a uma floresta próxima da entrada da academia. Ele escolheu esse lugar para que ninguém desconfiasse, mas ainda tem um bom caminho a pé até a entrada, então decide caminhar para não chamar atenção se chegarem voando. Lisa avisa que há um bisão maligno atacando uma carruagem de pessoas e explica que isso é estranho, pois ele está sozinho e nem está comendo nada, deve estar faminto. O protagonista não queria se envolver, mas sabe que sua irmã ficaria brava se soubesse que ele não ajudou. Então ele decide ativar seu disfarce. Ele vai até o local e, ao chegar, encontra a carruagem que perde uma roda, fazendo com que uma criança caia dela. Mas nosso protagonista usa sua magia para fazer a criança quicar e voltar para os braços da mãe. Nesse momento, uma garota pede que todos se protejam, pois ela mesma vai enfrentar o monstro. Vendo a atitude confiante da garota, nosso protagonista supõe que ela será capaz de derrotar o monstro. Então apenas observa a luta. Ele vê como a garota consegue bloquear o ataque do bisão, mas mesmo assim, o monstro é mais forte e acaba arremessando a vários metros longe. O bisão se prepara para atacá-la novamente, mas nosso protagonista dá apenas um chute e nocauteia o monstro. A garota fica surpresa ao ver isso.
agradece por tê-la salvado e pergunta quem ele é. Nosso protagonista se apresenta como o Cavaleiro Negro, um justiceiro que protege apenas as pessoas boas. Usando sua magia, ele cura os ferimentos dela, o que a deixa ainda mais impressionada, pois não entende como ele fez isso. A magia de cura costuma funcionar de outro jeito. Em seguida, nosso protagonista conserta a carruagem, deixando todos impressionados com o tipo de magia que ele sabe usar. Mas ele mesmo se espanta, já que nunca tinha visto aquele tipo de veículo antes. A garota, então, explica que são usados por pessoas com poucos recursos para viajar. Nosso protagonista entende e diz que não precisa receber nada pelo que fez. Mas a garota promete que irá recompensá-lo depois. Ela se apresenta como Irisfilia. Nesse momento, nosso protagonista decide levar o bisão dali para que ele volte ao seu rebanho, o que surpreende as pessoas, já que ele até se preocupa com monstros. Ele responde que é porque aquele bisão não fez absolutamente nada contra eles. Depois de dizer isso e agir, ele parte do local. Alguns minutos depois, nosso protagonista e Lisa dão algo para o monstro comer, e ele vai embora. Lisa, no entanto, fica pensativa. Nosso protagonista pergunta o que houve, e ela diz que está pensando na garota, pois à distância viu algo estranho nela, mas não sabe o que é. Ele responde que não deveria se importar tanto, já que não pretende ficar muito tempo na academia e o melhor é não se envolver com ninguém, pois seu plano é ser expulso da academia em poucos dias. Quando chegam ao local, nosso protagonista sofre com a longa fila e depois com todos os documentos que precisa preencher para a matrícula. Isso o deixa exausto e ao final ele vai até seu quarto, que é bem espaçoso, mas ele diz a Lisa que precisam voltar para a cabana. Então ele rapidamente cria uma porta mágica na parede e eles voltam direto para lá. Já na cabana, nosso protagonista se deita para descansar um pouco e pede a Flake que prepare algo para comer. A garota aceita sem problemas, mas Charlotte sussurra algo no ouvido dela e a convence de que é melhor irem comer na capital. Nosso protagonista não quer ir, pois só quer descansar. Mas no fim as garotas o convencem. Ele também usa magia para esconder as orelhas e o rabo da Flay, para que ela não seja reconhecida na cidade. Depois de um tempo, eles vão a um restaurante e em seguida, Charlotte tira um mapa da cidade e ordena que Lisa e Flake explorem áreas diferentes da capital para descobrirem o que há por lá, enquanto ela e o protagonista vão a outra área. Ele não entende por que ela quer fazer isso, mas decide acompanhá-la. Juntos, eles percorrem várias regiões da capital até chegarem, depois de algumas horas, a um parque. Lá, Charlotte corre animada, mas acaba esbarrando numa garota que nosso protagonista reconhece como a que ele salvou antes, Irisfilia. Irisfilia o observa e sente que já o conhece de algum lugar. Como não o reconhece pelo rosto, diz que sente algo familiar no mana dele. Nosso protagonista responde dizendo que ela não deveria brincar, já que ele tem apenas nível 2 de mana. Isso surpreende Irisfilia, que diz que deve estar muito cansada, pois se confundiu. Depois ela sai correndo dizendo que está atrasada para uma entrevista de trabalho. Charlotte fica olhando para ela, pois sentiu algo estranho na garota, e diz que ela não parece uma pessoa comum. Isso surpreende nosso protagonista, já que Lisa havia dito a mesma coisa. Ele supõe que demônios e pessoas com habilidade para ver auras conseguem perceber certas coisas, mas seu plano é voltar para a cabana e descansar até o dia da cerimônia. Alguns dias depois, nosso protagonista está em seu quarto quando o clone o avisa que alguém veio dizer que antes da cerimônia da academia, ele precisa fazer uma prova. Nosso protagonista pensa em mandar o robô fazer o exame, mas o clone se recusa completamente, dizendo que ficou trancado ali por dias e não pretende sair. Nosso protagonista, então, percebe que, se ele mesmo for e mostrar que tem um nível muito baixo, pode ser rejeitado pela academia. Ele decide ir fazer a prova para ser reprovado. Ao chegar ao local, é reconhecido por um professor que o leva até uma sala de aula enorme, o que impressiona nosso protagonista. Ele imagina que ali possam ter centenas de alunos em uma única aula, o que seria péssimo para ele. O professor entrega a prova escrita e diz para ele responder com calma. Nosso protagonista lê a primeira pergunta, mas não entende nada. Isso o assusta, pois nem compreende alguns dos termos usados. Decide então escrever literalmente que não tem ideia, mas depois vê que há perguntas sobre magia de barreiras e, para não parecer tão óbvio que quer ser reprovado, decide responder algumas corretamente. As últimas perguntas são sobre magia antiga, e isso o surpreende, pois lembra de tudo que estudou em casa. Sem perceber, acaba respondendo bem essas questões. No final, entrega a prova ao professor, que diz que ele agora deve fazer o teste de mana. Nosso protagonista diz que não é necessário, já que tem nível 2.
mas mesmo assim o professor o leva até uma sala onde há uma garotinha chamada Tearieta. Ela avisa que não se deve confiar na sua aparência, pois é muito famosa no reino por suas pesquisas sobre magia antiga. Se ela o considerar inapto, vai mandá-lo de volta para casa sem chance de entrar na academia. Ao ouvir isso, nosso protagonista se anima e o professor entrega a prova dele. Tearieta observa por um momento e fica chocada ao ler as respostas. Ela muda o tom e diz que precisam verificar o nível de mana dele. Nosso protagonista acha que ela ficou brava com as respostas e vai até uma esfera mágica, onde coloca a mão esperando que apareça nível 2. Mas a esfera brilha demais e acaba explodindo. Nosso protagonista se assusta, enquanto Tearieta fica eufórica. Ele a olha confuso, pois achava que ela estaria irritada. Mas a mestra diz que se a esfera quebrou, significa que o nível de mana dele é tão alto que não pôde ser medido. O professor duvida, já que todos acreditam que o protagonista é de nível 2. Mas Tearieta responde que não é tão simples assim e que adorou as respostas da prova, especialmente as que ele respondeu com coragem, dizendo que não fazia ideia, e as sobre magia antiga que estavam certas. Ela também comenta que ele tem uma forma muito interessante de pensar sobre barreiras mágicas. Nesse momento, nosso protagonista percebe que ela é a autora de alguns livros de magia antiga que ele leu. Por isso entende o entusiasmo dela ao ver alguém respondendo tão bem às suas perguntas. Tearieta então diz que já decidiu, nosso protagonista agora vai fazer parte do laboratório dela e se tornar seu aprendiz. Assim vão passar os próximos anos juntos, fazendo descobertas. Mais coisas sobre a magia antiga são mencionadas, embora nosso protagonista agradeça muito pela oportunidade, ele decide ir embora, pois não está nem um pouco interessado no que estão dizendo. Isso deixa os dois mestres surpresos por ele rejeitar uma oportunidade tão grandiosa. Alguns dias depois, o robô que nosso protagonista criou é batizado de Jarce, e ele se prepara para a cerimônia e seu primeiro dia na academia. Charlotte entrega algo que nosso protagonista enviou para que ele possa se defender caso necessário. No entanto, Hard não quer ir, já que mesmo tendo as mesmas memórias que o protagonista, ele não consegue usar magia. Tudo o que pode fazer é torcer para que a barreira protetora que recebeu realmente funcione. Algumas horas depois, Hard sai correndo das salas com a intenção de voltar ao quarto e não permanecer mais na academia. Porém, enquanto caminhava, ele não percebe que Iris Filha estava na frente e acaba esbarrando nela, bem no momento em que o vice-presidente os chama, irritado por não terem o cumprimentado como manda etiqueta. Iris Filha responde que não entende por que deveria fazer isso, já que nunca ouviu falar de uma regra desse tipo. Já Hard só quer sair dali, pois tudo está ficando complicado demais. Então ele finge estar com muita dor para conseguir ir embora. O vice-presidente percebe que é fingimento e isso o irrita profundamente, então ataca Hard, que tenta fugir enquanto é perseguido. O objetivo do vice-presidente é que ele aprenda a respeitar os grandes nobres da academia. Um ataque de fogo atinge as costas de Hard de surpresa, mas, para espanto de todos, ele se levanta sem um arranhão. Apenas suas roupas foram queimadas. O vice-presidente e os outros estudantes ficam boquiabertos ao ver que ele resistiu a um ataque tão forte. Hard entende que cometeu um erro, mas nesse momento, Iris Filha se aproxima dele e pede desculpas, pois tudo aquilo aconteceu por culpa dela. Ela ainda não entende por que o vice-presidente está tão irritado. Justo nesse instante, ele começa a conjurar várias runas para atacá-los de novo. Hard, então, pede que Iris Filha fuja, enquanto ele usa o item que o protagonista lhe deu. Ele dispara uma rajada de luz que ilumina todo o corredor, aproveita a distração e foge. Horas depois, nosso protagonista se reúne com Hard, que conta tudo o que aconteceu, inclusive que precisou fugir de Tearieta, que queria levá-lo para ajudar em uma investigação. Nosso protagonista entende que ele passou por maus bocados e o deixa descansar. No entanto, fica preocupado ao perceber que os perigos da academia são bem maiores do que ele conhecia em seu antigo mundo. Alguns minutos depois, nosso protagonista recebe a visita de uma garota com uma carta. O vice-presidente está o desafiando para um duelo, e ele não pode recusar, ou isso traria desonra para a família do pai dele. Nosso protagonista fica muito preocupado, já que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, e não faz ideia de como poderia enfrentar alguém tão poderoso. Usando sua magia, ele vê que Iris Filha está indo até a casa do vice-presidente. Isso chama muito a atenção dele, então ele começa a espionar a conversa. Iris Filha pede desculpas ao vice-presidente e implora para que o duelo seja cancelado, pois foi culpa dela que o protagonista tenha se metido nessa confusão. Mas o vice-presidente diz que um simples pedido de desculpas não é suficiente. Ele afirma que poderia pensar em cancelar o duelo se ela aceitasse dançar para eles sem parte da roupa. Iris Filha fica envergonhada
e o protagonista não acredita que ela vá aceitar, mas sem se importar com a própria dignidade, ela começa a se despir. O protagonista não suporta ver aquilo e, com sua magia, escurece o ambiente. Em seguida, aparece diante de Irisfilha, dizendo que ela não deve se rebaixar daquela forma e que vai mandá-la de volta para a academia. Ele também pede que ela aproveite para se vestir, pois ele mesmo vai enfrentar o vice-presidente. Este, sem entender o que está acontecendo, pergunta quem ele é, e o protagonista diz que estão em uma dimensão diferente, onde ninguém pode ouvi-los. Ele se apresenta como um justiceiro sombrio. O vice-presidente, furioso, tenta atacá-lo, mas o protagonista conjura um bloqueador em seu ombro, algo que não pode ser removido, e que, se tentar ser retirado à força ou com magia, se prenderá ainda mais ao corpo. O vice-presidente tenta tirar o bloqueador, mas a dor o faz cair no chão. O protagonista então diz que aquilo é um castigo por atacar um novo estudante, por desafiá-lo para um duelo apenas para humilhá-lo e por tentar se aproveitar de uma garota indefesa. Ele o adverte de que o duelo precisa ser cancelado. Mesmo assim, o vice-presidente resiste, pois isso envergonharia sua família. O protagonista responde que, se ele não fizer isso, o bloqueador permanecerá ali até que ele se redima de seus pecados. Depois disso, o protagonista desaparece, deixando o vice-presidente no chão, enquanto os amigos dele tentam remover o bloqueador, causando ainda mais dor. Por fim, o vice-presidente jura que vai se vingar. No dia seguinte, nosso protagonista percebe que agora é famoso em toda a academia e todos os estudantes querem ficar perto dele. Então decide se afastar de todo mundo, porém é parado por Tearieta, que se desculpa pela maneira como se conheceram e explica por que quer que ele participe de sua pesquisa. Ela conta que há 2 caminhos para se formar na academia, como cavaleiro mágico, treinando e lutando para conquistar esse título, ou como pesquisador, dedicando-se a estudar novos tipos de magia e suas aplicações. Nosso protagonista entende, mas ainda assim diz que não quer estudar com ela. Nesse momento, Laius corre em sua direção e, ao tentar se defender, o protagonista o joga no chão com um reflexo. Ele pergunta quem é e por que o atacou. Mariane então briga com seu irmão por agir de forma tão agressiva, e o protagonista reconhece os dois, não os via há anos e agora estão muito diferentes. Laius se desculpa por tê-lo assustado e Mariane pergunta se ele já decidiu como vai se formar. O protagonista responde que ainda não escolheu, e Mariane o convida para serem colegas de pesquisa. Laius se irrita com isso, pois acredita que o protagonista será seu parceiro como cavaleiro. A professora, por sua vez, fica muito irritada porque estava tentando convencer o protagonista antes de os outros chegarem. Logo, os 3 começam a discutir, quando Irisfilha aparece com o protagonista. Ela pede desculpas e diz que precisa falar com ele. O protagonista vê nisso uma chance de escapar e pega a mão de Irisfilha, dizendo aos outros que já havia combinado de conversar com ela. Os 2 vão embora. Alguns minutos depois, ele pede desculpas a Irisfilha por tudo o que aconteceu e explica que precisava sair dali. Ela responde que é ela quem deve se desculpar pelos problemas que causou, mas então pergunta se ele é a mesma pessoa com quem falou no dia anterior. O protagonista se assusta ao perceber que ela conseguiu distinguir entre ele e seu clone e, sem perceber, ativa um escudo ao redor de si. Irisfilha se surpreende e pergunta se foi ele quem conjurou aquele escudo. Ainda atônito, o protagonista pergunta se ela pode ver a barreira. Ela diz que não consegue ver, mas sente a energia. Explica que perguntou isso porque, no dia anterior, quando o cumprimentou, não sentiu a imensa quantidade de mana que ele normalmente emana, não entende por que ontem não sentiu nada e hoje, sim. O protagonista se preocupa com o fato de que ela consegue sentir sua mana tão facilmente e pergunta se, por acaso, ela não é um demônio. Assustada, ela retruca se é isso mesmo que ele pensa, mas o protagonista responde que acredita que ela deva ser alguém com uma habilidade especial para detectar mana, embora ele explica que não pode contar o que aconteceu ontem, mas pede que ela acredite que são a mesma pessoa. No fim, Irisfilha entende o que ele quer dizer e pede um último favor, dizendo que só quer que sejam amigos. Nosso protagonista não entende por que ela está pedindo isso, mas ela conta que viveu sozinha por muito tempo, pois foi abandonada ao nascer. Desde então, passou por 5 lares diferentes até que um orfanato a acolheu, e foi lá que passou o resto da vida.
mas como não é muito sociável, acabou se afastando dos outros e tem muita dificuldade para fazer amigos. Por isso, ela ficaria muito feliz em tê-lo como seu primeiro amigo. Enquanto isso, Flay e Lisa estão tomando banho e conversam sobre como se acostumaram a viver naquela casa servindo. Flay responde que já fazia isso antes, mas servia ao Senhor das Trevas, pois ele era gentil tanto com humanos quanto com demônios. Essa gentileza fazia com que alguns demônios ficassem contra ele, e ela era responsável por impedir que se rebelassem. Agora, porém, ela vê as coisas de forma diferente, pois acredita que foi justamente esse sonho de criar um mundo onde todas as raças vivessem em paz que o fez dar a vida pelos outros. Quando a atual rainha o atacou, ele não reagiu e conseguiu fazer os demônios fugirem. Mas recentemente, ao vê-lo reencarnado na floresta, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Além disso, o Senhor das Trevas sempre abreviava os nomes das pessoas, como fez com ela, e agora ela entende que ele reencarnou como humano para derrotá-los de dentro. Ela conta a Lisa que ficou muito surpresa. Nosso protagonista também se surpreende quando Irisfilha revela que seu nome completo é Irisfilha Pilina, já que ele a chamava apenas de Irisfilha, como costumava fazer com os outros. Em seguida, ele sugere que eles vão se inscrever nas matérias e a convida para fazer isso juntos em seu quarto. Pouco depois, chegam lá e Charlotte já os espera. Ela se surpreende ao ver que ele já tem uma amiga e ele a apresenta. Depois das apresentações, começam a escolher as matérias, mas como ele não tem muito interesse, nem acredita que vá durar na academia, escolhe algumas aleatoriamente e deixa Charlotte escolher outras. No fim, ele pede que Charlotte volte para casa e, para que Irisfilha não perceba, cobre os olhos dela enquanto a irmã vai embora. Mesmo depois que ela se vai, nosso protagonista continua pensando em como pode ser reprovado o mais rápido possível para não precisar continuar na academia. No dia seguinte, ele se prepara para o primeiro dia de aula. Está um pouco nervoso e Charlotte lhe mostra quais serão suas aulas. Ele fica surpreso ao ver que são de nível bem avançado, mas logo tem uma ideia. Se forem muito difíceis, ele pode fingir que não sabe nada e ser reprovado, evitando assim continuar insistindo nos estudos. Charlotte, no entanto, explica que ele foi colocado na classe C e que precisa melhorar suas notas para chegar à classe A, algo que ele definitivamente não pretende fazer. Mesmo assim, ele sai para estudar e no caminho encontra Irisfilha. Aproveita para apresentar sua assistente Lisa. Quando chegam à academia, Irisfilha se surpreende ao saber que ele ficou na classe C, já que ela irá para a classe A. Ele não dá muita importância a isso, mas Lisa, ao ver Irisfilha indo embora, pergunta se ela é realmente humana, pois agora que a viu de perto, sente algo estranho, como se houvesse a presença de um demônio dentro dela. Nosso protagonista, no entanto, responde que não viu nada de errado e acha que não precisam se preocupar. Mais tarde, ele entra na sala de aula e todos os outros alunos o observam surpresos. Ele sabe que isso acontece por causa dos muitos rumores sobre ele na academia. Nesse momento, o professor entra e diz que quer medir o nível deles com uma prova. Nosso protagonista acha que é a chance perfeita, mas ao ver as perguntas, fica impressionado com a facilidade. Acredita então que o professor quer apenas testá-los para ver se são bons o suficiente para mudar de nível. No final, decide responder corretamente apenas 60% da prova e a entrega. Pouco depois, o professor comenta que, como esperava, a maioria teve resultados baixos. Mesmo alunos da classe B costumam ter dificuldades para passar de 50%. Mas ele diz que houve um aluno que superou esse nível, nosso protagonista. Apesar de alguns erros, seu desempenho foi tão bom que na próxima aula ele será transferido para a classe A. Na aula seguinte, ele entra na sala onde estão Ladius e Irisfilha, que o chamam para ficar com eles. Logo, a professora entra e ela parece ser muito rígida. Avisa que não se importa se são novos alunos, ela espera que todos consigam responder suas perguntas, ou serão expulsos da aula. Pouco depois, ela fala sobre o conhecimento mágico dos alunos e pede que Irisfilha toque a esfera de cristal. A esfera brilha e mostra que ela controla todos os elementos, mas seu nível é apenas 5, o que não ajudaria muito. No entanto, nosso protagonista usa sua avaliação e descobre que Irisfilha possui várias habilidades ocultas que a tornam mais poderosa do que parece. A professora então explica que cada aluno deve dominar um elemento acima dos outros, mas às vezes um elemento secundário pode se sobressair. Ela pergunta a Laus por que isso acontece e ele responde que deve ser por algum feitiço de aumento. A professora diz que está errado, mas nosso protagonista murmura que se trata de habilidades ocultas.
Ela ouve e se aproxima, surpresa, perguntando como ele sabe disso, pois essa é uma hipótese recente e confidencial. Nem mesmo a família real sabe. Ele se lembra que esse é justamente o tipo de coisa que costuma pesquisar com Charlotte e as outras meninas, e diz que apenas deduziu. A professora revela que eles recebem essas pesquisas de alguém chamado Euler, que ninguém conhece, mas que envia informações valiosas. Nosso protagonista imagina que seja Charlotte quem está enviando isso, pois tudo é muito parecido com o que ele já descobriu. A professora, então, o convida a deixar seu grupo e se juntar à pesquisa dela, mas ele recusa imediatamente, pois prometeu estudar junto com Iris-Filha. Os outros alunos ficam impressionados ao ver como a professora o elogia por seus conhecimentos. Horas depois, eles vão ao laboratório da professora Tiarieta, pois nosso protagonista estava exausto depois do dia inteiro na academia. Har, por sua vez, não queria estar lá, mas a professora está animada por vê-lo com Iris-Filha e os convida a entrar para começar uma nova pesquisa. Nesse momento, nosso protagonista se surpreende ao ver o vice-presidente Tiarieta caído no chão. Ele se lembra do garoto e a professora explica que ele apareceu no dia anterior porque tem um feitiço no ombro. Ela pede que Iris-Filha toque o local e quando ela faz isso, vê que há uma espécie de barreira ali. Tiarieta explica que é uma barreira mágica parecida com as usadas para curar, mas essa é diferente. Repele tudo que se aproxima, inclusive magia. Ele diz que isso é muito interessante, porque é uma magia antiga, tá? Não consome mana e pode permanecer ativa por muito tempo. Essa é uma das características únicas desse tipo de magia, que não possui elemento e é capaz de criar barreiras. Iris-Filha fica surpresa ao ouvir isso, porque significa que existe alguém que consegue usar magia antiga, mas Thea responde que isso seria complicado, pois para que uma pessoa consiga lançar magia antiga, precisa estar acima do nível 80. Nesse momento, a mestra acorda o vice-presidente e o obriga a dizer quem lançou aquele feitiço nele, já que só quem o criou pode desfazê-lo. O vice-presidente responde que não sabe quem foi, pois só viu uma pessoa toda vestida de preto que apareceu e deixou aquele feitiço. A mestra então pergunta a Iris-Filha se ela sabe de algo sobre isso. Iris-Filha responde que sim, que estava na casa naquela noite, mas que não tinha como lançar esse tipo de magia. Thea, muito curiosa, se aproxima de Har e pergunta se ele não sabe de nada, já que em sua província há rumores sobre um homem que consegue usar uma magia especial e que esse homem apareceu na capital exatamente quando ele chegou, algo muito suspeito. Por isso, ela acha que se trata do homem que sabe usar magia antiga. Harcy, assustado, pede mentalmente ajuda ao nosso protagonista porque acha que vai ser descoberto. Mas, nesse momento, ele aparece com sua roupa especial, dizendo que não tem nada a ver com o nosso protagonista, que só veio à capital para aplicar justiça. Thea, surpresa, pergunta se ele atacou o garoto porque sua família está ligada a uma organização maligna. O nosso protagonista, em sua mente, não sabia disso, mas finge que sim. Ele também lembra ao vice-presidente que deve cancelar o duelo que já havia marcado e que, se ele fizer isso, o feitiço será desfeito. No fim, o garoto acaba aceitando relutantemente que vai desfazer o duelo e nosso protagonista se prepara para ir embora, mas vê que Thea lançou um feitiço que o imobiliza com raízes de terra. Mesmo assim, ele não pretende ficar ali por muito tempo e com um simples movimento quebra a magia, deixa a mestra inconsciente e ordena que ela não se envolva mais com ele, já que veio apenas para fazer justiça e não quer que ela o procure ou lhe faça perguntas. Em seguida, ele vai embora da sala, deixando a mestra voltar a se mover. Algumas horas depois, Har vai até a casa da mestra. A Iris-Filha também os acompanha, pois Thea decidiu fazer uma celebração em homenagem aos novos estudantes. Lá, a mestra bebe algo com Iris-Filha, enquanto Har está com o assistente da mestra, que começa a explicar que já foi um professor da academia e que dava aulas especiais para Thea quando ela era pequena. A garota aprendeu rapidamente e conseguiu se formar muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Foi então enviada para ensinar na academia, e ele foi contratado como seu assistente. Ele sabe que Tia é um gênio capaz de criar novos feitiços e compreender a magia de um jeito diferente. Mesmo assim, não entende por que ela se interessa por magia antiga, já que considera isso uma perda de tempo. Marcy tenta explicar que cada um tem seus próprios interesses. Nesse momento, Iris-Filha, bastante tonta por causa da bebida, se aproxima e acaba adormecendo no colo deles. Nosso protagonista apenas deixa que ela descanse. Então, Thea se aproxima e pergunta se ele sabe por que Iris-Filha quer estudar magia antiga. O protagonista responde que não tem a menor ideia, e a mestra explica que é por causa do seu baixo nível. Iris-Filha tem todos os elementos, algo impressionante para qualquer pessoa comum, mas seu nível é apenas 5.
Por isso ela quer estudar magia antiga, pois se acredita que os antigos magos podiam ultrapassar o nível 100, algo que poderia ajudar Iris-Filia a aumentar seu poder. Depois de tanta conversa, Thea também adormece, e Jarce os deixa descansar, cuidando deles por um tempo. Naquela mesma noite, o vice-presidente está extremamente irritado, pois, ao cancelar o duelo, sua reputação e a de sua família irão por água abaixo. Isso compromete o plano de fazer seu pai se tornar o rei. Então ele ordena a um grupo de assassinos que ataquem nosso protagonista e os demais que estão reunidos na casa da mestra, já que ninguém deve saber o que ele disse quando o Cavaleiro Negro apareceu. Os assassinos aceitam a missão e se reúnem do lado de fora da casa de Thea. São um grupo de 20 homens da elite mais alta e se preparam para o ataque. No entanto, ficam surpresos ao colidir com uma barreira invisível, ainda mais quando uma porta aparece diante deles. Eles se aproximam, mas, nesse momento, uma mão puxa um dos assassinos. Logo em seguida, muitas outras portas surgem e nosso protagonista começa a capturá-los um por um. Os inimigos só conseguem ver alguém de terno escuro que aparece e os ataca, mas acabam percebendo que se trata de um dos membros do grupo disfarçado. Então vários outros disfarçados aparecem e nosso protagonista apenas zomba deles do alto, dizendo que não esperava que o vice-presidente fosse capaz de mandar matar um grupo de jovens. Ele imobiliza todos os inimigos e os avisa de que quer obter o máximo de informações possível se não quiserem sofrer demais. Pouco depois, nosso protagonista leva todos os inimigos até o vice-presidente para perguntar por que os enviou. Ele nega tudo, mas nosso protagonista usa sua magia para mostrar como ele deu a ordem. Mesmo assim, o protagonista diz que se irrita ao ver que o vice ainda acredita que pode derrotá-lo e acha que ele merece um castigo mais severo. O vice-presidente, furioso, responde que ninguém pode impedi-lo, pois será escolhido como o próximo rei. Então ele se injeta um líquido com uma seringa, e segundos depois, seu corpo se transforma por completo, virando um monstro gigantesco. Nosso protagonista se surpreende ao ver esse tipo de criatura. Charlotte começa a falar com ele, e o protagonista responde que está apenas lidando com um experimento humano. Mesmo tentando lutar, o monstro é muito forte, ainda mais do que o Golem. Então o protagonista tenta imobilizar os braços do monstro para impedir seus movimentos, mas ele começa a girar até arrancar os próprios braços. O protagonista fica chocado ao ver isso, mas poucos segundos depois, os braços se regeneram. Mesmo assim, ele pensa em como vencê-lo sem acabar com a vida do vice-presidente. Nesse momento, Charlotte diz que os novos braços parecem mais fracos, então concluem que a cada corte ele perde poder. Ao ouvir isso, nosso protagonista decide lançar um novo ataque, criando centenas de espadas japonesas no céu e lançando-as como uma chuva sobre o monstro. Depois de muitos cortes, o corpo do vice-presidente finalmente reaparece. Nosso protagonista se aproxima para falar com ele, mas o vice-presidente, assustado, foge como um animal. O protagonista entende que ele não está em condições de conversar e decide deixá-lo fugir. No entanto, precisa recuperar a injeção usada para entender que poder ele obteve e como conseguiu se transformar naquele monstro. Algumas horas depois, Hara acorda, vai até a janela e conversa com o protagonista. Ele confessa que, apesar de tudo, está se divertindo bastante. O protagonista responde que também está gostando dessa nova vida, já que é completamente diferente da que levava antes. Pelo menos aqui ele tem pessoas que gostam dele e pode fazer coisas que nunca tinha feito antes. Então decide que vai continuar na academia e fazer o possível para que essas pessoas tenham uma boa vida. Além disso, nosso protagonista sabe que a rainha deve estar envolvida naquela seita de que Thea falou, assim como a família do vice-presidente. Por isso, ele precisa descobrir toda a verdade e impedir que as garotas sofram algo desnecessário.